Então vamos lá. Agora a próxima etapa do nosso processo de ideação é definir o nosso público-alvo. O que é o público-alvo? O público-alvo é um grupo de pessoas, um segmento de pessoas que possuem o problema e tem características em comum. Passando por essa etapa e definindo quem é o nosso público-alvo, a gente vai poder escolher o grupo de pessoas, né, que vai ser o alvo daquela tecnologia que a gente vai estar desenvolvendo durante o nosso projeto. Então, gente, a gente vai fazer, né, uma primeira atividade que é identificar os diferentes grupos que são afetados pelo problema que a gente escolheu. Então, a gente acabou de fazer a atividade de definição do problema, vocês têm um problema escolhido que vocês anotaram ali no diário de bordo e agora a gente vai identificar os diferentes grupos afetados por aquele problema. Então, eu vou dar um exemplo para até ajudar vocês nesse momento. Caso eu tenha identificado que o problema que a gente vai trabalhar é a falta de oferta de emprego. Então, na minha comunidade, na minha cidade, falta oferta de emprego. E quem que sofre com isso, gente? Sofrem as pessoas com baixa especialização, sofrem os jovens recém-formados que acabam e sem experiência, né, que saem da faculdade ou de um curso técnico com baixa experiência. Pode ser uma pessoa mais madura, uma pessoa um pouco mais velha que não consegue encontrar um emprego. Aquele outro exemplo que eu dei também da mãe, né, uma mãe que ficou fora do mercado há alguns anos e aí quer retornar ao mercado de trabalho. Então eu vou listar todos os possíveis grupos que são afetados por esse problema que a gente escolheu. Eu sugere 10 minutos para vocês fazerem essa atividade e aí quando vocês terminarem essa atividade, vocês precisam escolher. Então escolham um grupo específico de pessoas afetadas pelo seu problema que vai ser o seu público-alvo. Ah, não pode ser todo mundo que não tem emprego? Porque eu poderia falar, olha, o meu problema é a falta de oferta de emprego e o meu público-alvo são as pessoas desempregadas. Vocês concordam que é diferente a solução que eu tenho que oferecer para aqueles públicos que eu falei agora há pouco, que foram o jovem que acabou de sair de uma faculdade, ele até tem uma especialização, tem uma formação, mas ele não tem experiência? É diferente a solução para uma pessoa que não tem especialização ou para uma pessoa mais madura, que tem experiência, tem a especialização, mas já saiu daquela faixa etária que o mercado costuma procurar, ou de uma mãe que passou alguns anos fora do mercado de trabalho, ou um público específico. Então, não dá para a gente atender todo mundo, gente. É muito difícil você criar uma solução que atenda a todo mundo. É lógico que vocês podem pensar em exemplos de algumas empresas que hoje atendem todo mundo, mas, no geral, quando uma empresa nasce, uma empresa nascente, ela costuma nascer para um nicho específico, para um segmento específico. Então, façam esse exercício e escolham um público-alvo, um grupo específico de pessoas para quem vocês vão oferecer essa solução, pelo menos nesse primeiro momento, e a partir daí a gente vai desenvolver todo o projeto. A gente sugere 5 minutos para vocês fazerem essa discussão em grupo, porque esse vai ser o público-alvo do projeto de vocês. E anotem mais uma vez, peguem a folhinha do diário de bordo, anota lá, público-alvo, 2 pontos, qual foi o público que vocês escolheram. Agora a gente vai para a parte de divergir, gente, divergir, ou seja, criar alternativas diferentes. Então a gente já identificou qual que é o problema que a gente quer trabalhar, já identificou qual que é o público-alvo que a gente vai tratar, né, que a gente vai focar para oferecer uma solução, e agora, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de pensar em ideias de solução que atendam às necessidades daquele público-alvo específico. Então, vamos pensar em solução. Brainstorming, chuva de ideias, muitas ideias aí para a gente chegar numa solução super bacana. Então, identifiquem diferentes soluções que resolvam o problema que vocês escolheram para aquele público-alvo. Escrevam uma folha, peguem aí uma folha em branco, escrevam o máximo de ideias possíveis, gente, e deixem as ideias fluírem, tá? Esse não é um momento de julgar a qualidade das ideias. Nossa, mas eu acho que essa ideia não vai ser muito legal. Não, é brainstorming. Brainstorming é pensou na ideia, escreve, pensou na ideia, escreve, e depois vocês vão avaliar a qualidade, a viabilidade daquela ideia de solução, tá? Então, agora é o momento de ter a maior quantidade de ideias possíveis sem julgar aí qual que é a qualidade dessas ideias. Lembrando, gente, que a gente tem 2 categorias no CIS Online, né, no Startup in School Online. E se você está inscrito na categoria App Inventor, você vai pensar em soluções de aplicativos, porque na categoria App Inventor a gente vai desenvolver um aplicativo. Então pensem aí, eu vou desenvolver um aplicativo que faça tal coisa. Agora, se você está inscrito, né, se o grupo está inscrito numa categoria de tecnologia livre, você pode pensar em qualquer tipo de solução, que pode também ser um aplicativo, que seja desenvolvido com uma plataforma que não seja
o App Inventor, ou pode ser um site, ou pode até não ser uma tecnologia digital. Vocês podem pensar aí numa alguma coisa ligada à engenharia, alguma coisa ligada à biotecnologia. Gente, aí, como diz o nome da categoria, é tecnologia livre. Então comecem a listar todas as possíveis soluções para aquele problema do seu público-alvo. Aí, gente, a gente trouxe um outro princípio, uma outra metodologia que é muito bacana para ajudar vocês nesse processo. É esse gráfico aqui de priorização de ideias. Como é que ele funciona? Ele tem dois eixos. No eixo X, o eixo daqui, a gente tem o eixo de viabilidade da execução, ou seja, a facilidade de implementar ou executar aquela ideia. Então, vocês tiveram uma chuva de ideias, muitas ideias, e aí você vai avaliar para cada uma delas a facilidade dela ser executada, sendo que se ela estiver mais para frente no eixo do gráfico, né, quanto maior a facilidade, mais para frente ela fica, né? E aquelas que forem, é difícil de executar, então é baixa viabilidade de execução, então ele vai estar mais aqui perto do eixo ali, do comecinho, do ponto zero do eixo. E no eixo Y, a gente vai ter o valor para o usuário. Gente, e valor, a gente não está falando de valor monetário, tá? Não é dinheiro, é valor gerado, é valor percebido, o quanto aquela solução resolve o problema do seu usuário. Então, vocês tiveram uma chuva de ideias e de repente vocês pensaram numa ideia que agora vocês vão ver, pô, essa ideia é super fácil de executar, mas ela não vai resolver muito o problema do meu público. Então, ela vai ter um valor para o usuário menor. Ah, essa outra aqui resolve quase todos os problemas do meu público-alvo. Ah, então ela tem um valor maior, aí vocês colocam ela mais para cima no gráfico, tá? E aí, gente, vocês vão chegar em alguns quadrantes. O que é bacana desse gráfico? O que ele permite ver? Gente, aquelas ideias que ficarem naquele quadrantezinho ali de baixo, sabe? Aquele quadrante do lado esquerdo para baixo, essas ideias têm baixa viabilidade de execução, ou seja, são difíceis de serem executadas e tem baixo valor para o usuário. Essa você já pode eliminar. Não vale a pena você ficar gastando energia com uma coisa que é difícil para fazer e que não vai resolver o problema. Agora, aquelas que já tiverem mais no quadrante aqui de cima, né, da direita para cima, essas sim são ideias de grande valor, né? Grande valor para o usuário, ou seja, resolve bem o problema do usuário e com uma facilidade de execução. Então essas são muito boas, essas vocês deveriam olhar com mais carinho. Isso posto, gente, vamos para a nossa atividade, que é construir o gráfico de priorização daquelas ideias que vocês geraram. Então vocês têm aí uma folha com uma série de ideias e aí vocês vão colocando elas no gráfico de acordo com a classificação de viabilidade de execução e de valor para o usuário. Se vocês, trabalhando em grupos, se vocês fizeram essa reflexão individual, na hora que vocês forem discutir, vão ter algumas ideias que vão estar semelhantes. Aí vocês juntam essas ideias, tá? Ali no gráfico, coloquem uma próxima da outra para vocês conseguirem identificar depois as ideias que são convergentes, tá? A gente sugere 10 minutos para essa atividade e depois de realizar essa atividade, gente, vem um momento de decidir. Ou seja, vamos decidir qual que é a solução pro problema que a gente identificou, pro público-alvo que a gente vai trabalhar. Então, agora, a atividade é decidir uma ideia de solução. Então o grupo vai escolher qual que é a solução mais adequada, né, que vocês julgaram mais adequada para o problema escolhido e mais aderente às necessidades do público-alvo que vocês também definiram, tá? Mais uma vez, a gente tem esse símbolozinho aqui do diário de bordo, então a gente precisa que vocês coloquem aí mais dois campos. Um é a descrição dessa solução, então vocês têm que descrever detalhadamente o que será essa solução que vocês vão desenvolver. Ah, será um aplicativo que vai ter ofertas de vagas de emprego vai ter curso, não sei, vocês vão colocar ali todas as funcionalidades, pelo menos as principais da solução de vocês. Ou vai ser um protótipo de algum projeto aí de biotecnologia que vai ter essas funcionalidades, tá bom? A gente sugere 5 minutos para essa atividade. Ah, e além da descrição da solução, uma outra informação, o nome. Deem um nome para essa solução de vocês, deem um nome para esse aplicativo de vocês, já comecem a pensar nisso. E aí, guardem essas informações do diário de bordo, porque vocês vão usá-las para preencher o documento da tarefa